Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou João Amorim, eu sou fisioterapeuta. Eu sou especialista em fisioterapia e terapia intensiva pela Sobrafi, pelo COFITO. E sou pós-graduado em fisioterapia em terapia intensiva e suporte ventilatório pela Faculdade Redentor. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre distúrbios ácido-básicos aplicados ao paciente crítico e quais implicações clínicas e ventilatórias esses distúrbios podem causar no paciente, tudo bem? Certo. A gente introduzir o que seriam esses distúrbios ácido-básicos, a gente precisa saber que a gente vai avaliar esses distúrbios ácido-básicos através de um exame laboratorial muito rotineiro em quem trabalha em UTI, que é a gasometria arterial. Tudo bem? Através da gasometria arterial, a gente vai conseguir analisar alguns parâmetros da ventilação do paciente. Tudo bem? Certo. O equilíbrio ácido-básico orgânico ele se dá através do equilíbrio desses 5 fatores, que é o pH, PCO2, bicarbonato, excesso de base e a saturação arterial de O2. Esses são basicamente os parâmetros que a gente observa na gasometria arterial e que a gente vai ter que determinar algumas alterações se o paciente assim precisar. Tudo bem? A gente começa pelo índice de oxigenação. Quando a gente pega uma gasometria, a gente tem que saber com quanto de FO2 aquela gasometria foi coletada. Por quê? Porque a gente precisa fazer o índice de oxigenação, que é a divisão entre o PaO2, que a gente encontra na gasometria, e a FO2 que a gente programou para o paciente. Se é um paciente em ambiente, é uma FO2 de 21%, e se o paciente estiver em oxigenoterapia, existe uma fórmula que a gente consegue encontrar a FO2 aproximada desse recurso. E quando o paciente está em ventilação mecânica, a gente tem lá programado o FO2 que a gente está dando para o paciente. Então, a gente começa pelo índice de oxigenação, a gente faz essa divisão, lembrando que a PaO2 a gente pega o valor que está na gasometria, expresso lá, e a FO2 a gente não vai colocar em porcentagem. Tá? A gente não, por exemplo, se é 50%, a gente não vai dividir 100 de FO2 por 50. A gente tem que transformar isso em um número racional. Tudo bem? Em um número decimal. Então, o que a gente faz? A gente divide o valor por 100. Por exemplo, é 50%, então é 50 dividido por 100, que dá 0,5 e assim sucessivamente. Se for 21% é 0,21, se for 30% é 0,3 e assim sucessivamente, tá? A gente pega o valor da PaO2 que a gente encontrou, divide pela FO2 dessa forma que eu falei para vocês, e a gente encontra um valor. E aí esse valor, se ele for acima de 300, a gente considera que o índice de oxigenação está normal. Beleza? E se esse valor estiver entre 201 e 300, a gente pode sugerir que o paciente esteja evoluindo com SARA ou SDRA leve. Só que a SARA ela tem outros parâmetros que precisam também ser preenchidos, então a gente não pode dizer absolutamente só pelo índice de oxigenação que o paciente está com SARA. Mas quando a gente encontra esse índice de oxigenação alterado, já é uma informação sobre que o paciente não está sendo bem oxigenado. Tudo bem? Quando a troca, a gente também pode chamar o índice de oxigenação de troca gasosa. Vocês podem ver por aí também esse vocábulo, né? Em alguns lugares a gente chama de índice de oxigenação, em outros a gente chama troca gasosa. É muito rotineiro isso. 201 a 300 leve, de 101 a 200 a gente diz que é uma SARA moderada, e se for abaixo de 100, igual ou abaixo de 100, a gente diz que o paciente está com SARA grave. O índice de oxigenação é geralmente um dos primeiros parâmetros que a gente avalia quando a gente vai avaliar uma gasometria arterial. Então a gente tem que ter noção do quanto esse valor vai representar de oxigenação para o paciente. Tudo bem? Isso aqui é um índice muito importante que vocês não podem esquecer. Certo? Aí a gente já vai para o equilíbrio ácido-básico. Quando a gente vai analisar uma gasometria, um dos pontos principais é o pH. Por quê? Porque o pH é tão importante. O pH do sangue arterial, ele é importante porque ele tem que estar em equilíbrio, porque senão as trocas gasosas e as reações metabólicas elas não vão acontecer de forma satisfatória. Então, o que acontece? A gente tem que fazer de tudo para que o pH fique
num valor entre 7,35 e 7,45. Tudo bem? Tendo essa referência na cabeça, vocês vão conseguir desenvolver todo o processo de descoberta do distúrbio que o paciente está apresentando. Tudo bem? Quando a gente tem um pH de 7,35 a 7,45, o que a gente quer dizer? Que é entre 35 e 45 nmol por litro. Tá? É a concentração de hidrogênio nos líquidos corpóreos. Tudo bem? Em condições agudas, o pH arterial acima de 7,8 ou abaixo de 6,9 é incompatível com a vida. Isso, o que isso quer dizer? Quando a gente tem um pH de 7,35 a 45, a gente diz que é um pH normal. Quando a gente tem um pH acima de 7,45, a gente diz que é uma alcalose. Se o pH estiver abaixo de 7,35, a gente diz que é uma acidose. Aí a gente analisando os outros parâmetros, a gente vai descobrir se esse distúrbio é de natureza metabólica ou respiratória. Tudo bem? E aqui ele está dizendo que em condições agudas, se o pH passar de 7,8, um pH de 7,8 é acima de 7,45, né? Então isso quer dizer que é uma alcalose muito grave. E abaixo de 6,9 é uma acidose muito grave. Tudo bem? Então a gente não pode deixar chegar a esses extremos. A gente tem que intervir com algumas técnicas que a gente vai ver daqui a pouco, para que esse pH não chegue a esses extremos e o paciente consiga fazer uma oxigenação adequada e não evolua uma PCR, que é o que geralmente acontece quando o paciente está com um pH muito descontrolado, seja para acidose, seja para alcalose. Tudo bem? Certo. Quando a gente fala de equilíbrio ácido-básico, a gente tem que ter noção desse gráfico. O que ele quer dizer? Quando eu tenho, por algum motivo, que são N motivos que geram as alterações ácido-básicas, a gente vai ver mais na frente, se eu tenho uma alteração ácido-básica por algum motivo, o que vai acontecer? O meu sistema tampão vai entrar em ação. O sistema tampão são algumas substâncias que elas são capazes de transformar bases fortes em bases fracas e ácidos fortes em ácidos fracos. Então, isso geralmente consegue equilibrar o pH se a alteração for pequena para o sistema tampão conseguir agir. Se o sistema tampão não conseguir reverter essa alteração, aí a gente tem o componente pulmonar. O componente pulmonar entra e faz as suas alterações na intenção de deixar o pH naquela faixa de normalidade que eu disse para vocês e tentando deixar o pH equilibrado para que não haja uma alteração mais importante. Quando o componente pulmonar não consegue reverter essa alteração ácido-básica, aí a gente tem o componente renal. Tá? Então, o que na prática isso quer dizer? Por exemplo, o sistema tampão ele age em segundos e minutos depois da alteração. Então, tem uma alteração, depois de alguns segundos, alguns minutos, o sistema tampão vai lá, age e tenta reverter. Não conseguiu? Entra o sistema respiratório. O componente respiratório, ele entra em ação depois de algumas horas ou dias. Tudo bem? E o componente renal, ele já vai entrar em ação depois de alguns dias e algumas semanas. Então, o que isso quer dizer na prática? Se eu tenho uma alteração ácido-básica que eu já consiga alterar o meu componente renal, então isso quer dizer que a alteração ácido-básica não é de hoje, ela é uma alteração ácido-básica crônica. Tudo bem? Isso acontece muito nos pacientes que são DPOC. O paciente com DPOC, ele vive em uma acidose respiratória, né? Uma acidose respiratória crônica. Então, ele vai ter uma alteração de bicarbonato para combater essa acidose respiratória crônica. Entendeu? Então, na prática, é isso que quer dizer. Tudo bem? Certo, mas o que são ácidos e o que são bases, Júnior? Vamos lá. Ácidos são substâncias capazes de doar um íon H+, e bases são substâncias que podem aceitar o íon H+, proveniente de outras substâncias. Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio entre ácido e base. Quando a gente tem uma alteração ácida, o corpo tende a fazer uma alteração básica para combater, para deixar o pH na zona de equilíbrio. E assim sucessivamente. Se eu tenho uma alteração básica, o corpo vai fazer uma compensação ácida para deixar o pH na faixa de normalidade. Isso que vocês têm que ter em mente, o básico.
pH na faixa de normalidade, eu tenho que fazer as compensações que o corpo não está conseguindo compensar. Tudo bem? Certo. E qual é a relação entre o pH e a quantidade de hidrogênio na corrente sanguínea? Quanto menor meu pH, isso quer dizer que mais hidrogênio eu tenho na corrente sanguínea. Por isso que o pH abaixo de 7,35, que é um pH ácido. Tudo bem? A gente chama de logaritmo negativo, porque quanto maior a quantidade de hidrogênio, menor vai ser meu pH. Certo? Aqui a gente tem a curva de dissociação da hemoglobina. O que isso quer dizer? Como é que o pH vai influenciar na curva de dissociação da hemoglobina? A curva de dissociação da hemoglobina em um pH equilibrado é essa lilás aqui no meio, tá? Uma curva bem equilibrada, que geralmente um PO2 de 80, eu vou ter uma saturação de oxigênio de mais ou menos 90. Tudo bem? É isso que a curva de dissociação da hemoglobina quer dizer. Um pH equilibrado, 7,4, na curvinha lilás, quer dizer que quando eu tiver um PO2 de 80, eu vou ter mais ou menos 90% de saturação. Tudo bem? Quando eu tenho um pH básico, o que isso quer dizer? Quer dizer que a curva de da dissociação da hemoglobina ela vai tender mais para a esquerda. Tudo bem? Por isso que a gente diz que um pH básico ele não é tão perigoso quanto um pH ácido. Né? A gente não pode deixar que aconteça nenhum dos dois, mas o pH básico ele gera menos complicações para o paciente do que um pH ácido. Vamos ver o que acontece com o pH ácido. Essa linha vermelha é do pH ácido, ó, pH de 7,2. Tá? O que acontece? O que acontece? A minha curva vai tender para a direita. Então, eu vou ter um distúrbio na dissociação da hemoglobina. Tudo bem? Por isso que a gente não pode deixar o pH ácido por muito tempo. A gente tem que combater esse pH ácido. Ó, a curva tendeu para a direita. Tudo bem? Estão conseguindo entender? pH normal, equilibrado, pH alcalino, pH ácido. Tá? E a gente vai precisar classificar esses ácidos. Tá? Existem os ácidos voláteis e os ácidos fixos. Os ácidos voláteis são aqueles em equilíbrio com componente gasoso. O ácido carbônico que está em equilíbrio com o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, se eu tiver um aumento de dióxido de carbono, isso quer dizer que eu vou ter um aumento de ácido carbônico. Tudo bem, isso aqui é uma relação importante, porque quando vocês pegarem uma gasometria, que vocês verem uma alteração de CO2, vocês vão saber diretamente por que o CO2 ele diminui o pH. Porque o CO2 está em equilíbrio com o ácido carbônico. Tudo bem? Quanto mais CO2 eu tiver, mais ácido carbônico eu vou ter. E menor vai ser meu pH. Tudo bem? Essa é a relação entre o ácido carbônico, ou o ácido carbônico e o dióxido de carbono. Tá? Não esqueçam isso. Por que o CO2 ele gera uma diminuição de pH? Porque ele está em equilíbrio com o ácido carbônico. Tá? Quanto mais CO2 eu tiver, mais ácido carbônico eu vou ter. A gente vai já ver a reação, como é que ela acontece. Certo? Os ácidos fixos, eles são eliminados na urina. Então, quando o paciente tem algum problema de eliminação na urina, ele vai começar a reter ácidos fixos. Tudo bem? E aqui a gente chama, o que a gente vai entender mais ou menos como é que acontece as reações entre água, CO2 e como é que acontece o tamponamento isohídrico. Tudo bem? Aqui a gente tem uma molécula de dióxido de carbono e uma molécula de água. Tudo bem? Eles fazem a reação e a gente encontra o ácido carbônico. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Depois do ácido carbônico, a gente vai encontrar, ele se dissocia em bicarbonato e hidrogênio. Esse hidrogênio é que vai ser responsável pela alteração do pH. Tudo bem? Por isso que é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais CO2 eu tiver, mais H+ eu vou ter. Menor vai ser meu pH.
Tudo bem, por isso que o componente respiratório, que é o CO2, ele precisa estar em equilíbrio. Não pode estar nem de mais, nem de menos. Tudo bem? E aí o que a gente chama de tamponamento isohídrico? O que acontece? Esse íon H+, ele vai se juntar com a hemoglobina, tá? Ele pode ser tamponado pela hemoglobina, mas quando isso não acontece, o que vai acontecer? A gente vai ter uma via de volta. Tudo bem? O H+ se junta com o bicarbonato, que dá o ácido carbônico, e ele vai se dissociar em água, CO2. O CO2 vai ser eliminado pela ventilação. Tudo bem? É um caminho de ida e um caminho de volta. É isso que a gente chama de tamponamento isohídrico. Tudo bem? Isso aqui é importante para vocês entenderem a relação do CO2 com o H+. Tá? Porque muita gente diz assim, mas por que o CO2 acontece isso? Se o CO2 não tem H+. Não, o CO2 entra em reação com a água e aí, lá no fim da reação, vai ter um íon H+ solto. Tudo bem? E o que seria o sistema tampão? O sistema tampão foi como eu disse para vocês. São substâncias que elas transformam ácidos fortes em ácidos fracos para serem eliminados e bases fortes em bases fracas, tá? Existem inúmeras substâncias tampões, tá? Sistema tampão. Aqui a gente viu agora, o ácido carbônico ele se dissocia em bicarbonato e H+, que a gente chama de base conjugada. A base bicarbonato se conjuga com H+ e dá o ácido carbônico. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Aqui a gente tem o ácido clorídrico, que é um ácido forte, e aqui a gente tem um hidróxido de sódio, que é uma base forte. Tudo bem? Aí a gente adiciona o sistema tampão. O sistema tampão ele é composto de uma parte ácida e uma parte básica. Uma parte ácida e uma parte básica. Dependendo da substância que ele precisa entrar em reação, é que eu vou ativar a parte ácida ou parte básica. Tudo bem? Aqui o ácido clorídrico é um ácido, então ele vai entrar em reação aqui com a base, né? Então, depois da reação, o que vai resultar? Um ácido carbônico mais cloreto de sódio. Tudo bem? Então eu transformei um ácido forte, que é o ácido clorídrico, em um ácido fraco e uma base fraca. Tudo bem? Esse é o que a gente chama de sistema tampão. Ele acontece quando eu tenho uma alteração ácido-básica. Vai ser a primeira linha de defesa do corpo. Tudo bem? Aqui a gente tem o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Ela vai entrar em reação com a parte ácida do sistema tampão. Tudo bem? Hidróxido de sódio vai entrar em reação com ácido carbônico e vai gerar o carbonato de sódio mais água. Tudo bem? Então eu transformei uma base forte em uma base fraca e ela está pronta para ser eliminada do corpo. Tudo bem? Essa é a importância do sistema tampão. Ele transforma substâncias fortes em substâncias fracas para que o corpo consiga lidar melhor com essas substâncias. Por exemplo, aqui, ácido clorídrico. O corpo não consegue lidar diretamente com esse ácido, então ele vai ter que ser transformado em ácido carbônico que o corpo consegue tratar dele, como a gente viu no tamponamento isohídrico, e cloreto de sódio, que o corpo consegue eliminar. Tudo bem, essa é a importância do sistema tampão. Então a gente vai começar agora a falar realmente o que são os distúrbios ácido-básicos. A gente deu uma introdução sobre o que seria esse equilíbrio ácido-básico do corpo e como é que o corpo trabalha para deixar esse equilíbrio não interferir no metabolismo direto do organismo como um todo. Tudo bem? Aqui a gente tem alguns parâmetros. Isso aqui, gente, é o beabá da escola que a gente fala. Isso aqui é o básico de quando a gente trabalha em terapia intensiva. A gasometria é a nossa melhor amiga no que a gente fala de ventilação mecânica do paciente. Não tem como a gente saber se a ventilação está adequada se a gente não conseguir ver a gasometria arterial do paciente. Tudo bem? A mesma coisa quando o paciente está
Em oxigenoterapia, a gente também precisa saber se aquele O2 está adequado, se eu preciso aumentar, se eu preciso diminuir, mas isso aí fica para outra aula, tá? O pH, a faixa de normalidade é entre 7,35 e 7,45. O ideal, que a gente fala, ideal seria como se fosse o pH perfeito, bem no meio. A gente diz que é um pH de 7,40. Tá? Um pH de 7,40 é um pH bem equilibrado. Mas a gente vai ver depois que um pH normal não quer dizer que não tenha distúrbio ácido básico. Tá? Mas isso aí a gente vê mais pra frente. PCO2. O PCO2, os valores ideais é entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, tá? E o PCO2 ideal é de 40. O bicarbonato, a faixa de normalidade é 22 a 26, o ideal é 24, e o excesso de base é de menos 2 a mais 2. E não tem um excesso de base ideal, isso depende do metabolismo do paciente, tá? Aí você me pergunta, e o PO2? Antigamente a gente dizia que o PO2 normal era de 80 a 100, tá? Mas hoje em dia isso caiu por terra, não se utiliza mais essa definição. Por quê? Porque o metabolismo do oxigênio ele é diferenciado dependendo da sua faixa etária. Se você é uma criança, você vai ter um PO2 mais elevado. Se você é um idoso de 90 anos, eu não posso dizer que teu PO2 tem que ser de 80 a 100. Vai ser geralmente um pouco mais baixo. Tudo bem, então PO2 não existe regra. Existe uma fórmula que você vai fazer com a idade do paciente. Aqui, ó. Você pega a idade, multiplica por 0,4 ou 0,43, depende do livro, e subtrai de 109. Aí você vai encontrar o pH, o PO2 ideal para o seu paciente. Tudo bem? Não leve em referência os mesmos valores para todos os pacientes. Isso não existe. Você tem que adequar a idade do paciente. Tudo bem? Aí, o que acontece muito hoje em dia? Nós fisioterapeutas, nós não somos habilitados para coletar gasometria. Então, a gente tem... Quem é habilitado a coletar gasometria são nossos grandes amigos, enfermeiros, que são uma equipe sensacional, eles nos ajudam sempre, nós ajudamos eles. Isso é o espírito da equipe multidisciplinar, tá? Mas o que acontece muitas vezes é que na intenção de pegar uma gaso arterial, acabam pegando uma gaso venosa. E o que isso quer dizer? Na gaso venosa, a gente não consegue ver a ventilação do paciente. Por quê? Porque o sangue venoso ele já circulou em todos os tecidos, então ele já foi, tudo que tinha para suprimir de oxigênio e para eliminar CO2 já aconteceu. Então isso não vai ser fidedigno de acordo com a... Não vai dar para você ver se você está oferecendo realmente uma ventilação adequada para o seu paciente através da gaso venosa. A gente só consegue ver através da gaso arterial. As informações de trocas gasosas só podem ser verificadas em amostra arterial. Então aqui a gente tem os nossos 4 amiguinhos que a gente sempre se depara no dia a dia da terapia intensiva. A gente sempre se depara com algum distúrbio ácido básico. Então a gente tem que estar treinado, preparado para conseguir detectar esses distúrbios, tá? Acidose respiratória, alcalose respiratória. Acidose metabólica, alcalose metabólica. Tá? Quando eu falo respiratória, eu estou falando de distúrbio de CO2. Tá? Porque é o CO2 que é o gás responsável pelas alterações pelas alterações ácido-básicas de origem respiratória. E quando a gente fala de distúrbio metabólico, alguns livros não usam mais metabólico, alguns livros utilizam não respiratório, que metabólico quer dizer, traduz muitas reações químicas do corpo de forma geral, e não somente de distúrbio ácido básico. Então, alguns livros dizem que não é adequado se usar o termo metabólico. O certo seria usar o termo não respiratório. Mas, de maneira geral, a gente diz que é metabólico. Tá? Então, a gente pode ter um distúrbio simples, que é quando eu analiso a gasometria, eu encontro apenas um distúrbio. Aí eu digo que o distúrbio é simples. Por exemplo, um distúrbio simples, acidose respiratória. Tá? Um distúrbio simples, alcalose respiratória, assim sucessivamente. Quando eu digo que o distúrbio é misto, o que eu quero dizer? Quando eu tenho uma acidose respiratória, o corpo vai tentar fazer uma alcalose metabólica para tentar equilibrar.
tá? Porém, se eu tenho o distúrbio básico, que é a acidose respiratória, o corpo fez uma alcalose metabólica, não conseguiu compensar o pH, não conseguiu trazer o pH para uma faixa de normalidade, então eu digo que eu tenho um distúrbio misto, tá? Uma acidose com uma alcalose, ou uma alcalose respiratória com acidose metabólica, sempre contrária, tá? O distúrbio misto é uma alcalose ou um distúrbio respiratório associado com distúrbio metabólico. Beleza? E a gente também pode encontrar o que a gente chama de acidose mista, quando eu tenho uma acidose respiratória associada com uma acidose metabólica. Isso acontece já em pacientes muito graves, pacientes que já estão com distúrbio renal muito avançado, já estão com distúrbio respiratório muito avançado, e geralmente esse tipo de paciente tem um prognóstico obscuro, tá? Quando o paciente tem acidose mista, acidose respiratória com acidose metabólica. Tá? E eu posso também ter uma alcalose mista, que é a alcalose respiratória com alcalose metabólica, que é mais difícil da gente ver. Mas os distúrbios mais comuns que a gente vê são as duas acidoses juntas ou separadas, por vezes alcalose respiratória, e a alcalose metabólica, ela é um distúrbio muito comum, mas de maneira geral a alcalose metabólica não gera tantos prejuízos assim para o corpo. Tá? Então é um distúrbio comum, mas que não gera tanto prejuízo. Certo. Aí a gente tem os distúrbios respiratórios primários. Tá? Antes da gente ver esses distúrbios respiratórios primários, o que a gente precisa ver? Existe uma fórmula de peso ideal para homens e para mulheres. Tá? São diferentes um pouco. Para homens a gente vai somar 50, para mulher a gente vai somar só 45,5. Parece pequeno, mas isso faz uma grande diferença no que eu vou falar para vocês. Tá? Digamos que tu fez a fórmula aqui para um homem que tu achou que o peso ideal dele é 50 quilos. Tá? A gente trabalha com peso ideal e não com peso real. Tá? Então por isso que a gente trabalha com peso ideal e não com peso real. O peso ideal, você fez a conta e descobriu que o peso ideal para o seu paciente é de 50 quilos. O que isso quer dizer? Existe uma fórmula que é defendida pelas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, que diz o quê? Antigamente eles diziam assim, você ventila o paciente de 6 a 8 ml por quilograma de peso ideal. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu achei 50 quilos, né? 50 vezes 6 dá 300, né? E 50 vezes 8 dá 400. Então, o que ele quer dizer? Que o volume corrente ideal do teu paciente estaria entre 300 e 400. Só que hoje em dia as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, elas fecharam e disseram que é 6 ml por quilograma de peso. Exceto quando for SARA, que isso aí é outra aula, é outra coisa. Tá? Para explicar. Mas geralmente a gente tem que trabalhar com 6 ml por quilograma de peso. Então se o paciente pesa, o peso ideal dele é 50 quilos, 50 vezes 6, 300. Tá? Então, por que isso é importante? Porque quando tu for programar a ventilação mecânica do teu paciente, tu tem que ter noção do peso ideal dele, para tu poder ter noção do volume corrente ideal dele. Tudo bem? Se tu ventilar ele com volumes correntes muito altos, tu vai acabar diminuindo o CO2. E se tu ventilar ele com volumes correntes muito baixos, tu vai acabar retendo CO2. Então tu vai acabar causando um distúrbio ácido básico no paciente por iatrogenia, né? Por erro de conduta. Então é ideal que você tenha a noção do peso ideal do paciente para você programar um volume corrente ideal para ele. Tudo bem? Que é isso bem aqui que eu vou entrar com vocês. Ó. Acidose respiratória, alcalose metabólica. Ou acidose respiratória, alcalose respiratória. Na acidose respiratória, eu vou ter o PCO2 elevado, como eu falei para vocês, a relação do PCO2 com o íon hidrogênio, tá? Quando eu tenho um PCO2 elevado, eu tenho uma acidose respiratória. O que isso quer dizer? Que eu estou hipoventilando meu paciente. Aí recai novamente aqui na importância de fazer um volume adequado para ele. Tudo bem? O que acontece? A gente hipoventila, o pH diminui. Tá? Então, na acidose respiratória, as três coisas mais importantes que acontecem. PCO2 aumentado, hipoventilação, redução do pH.
Tudo bem. E na alcalose respiratória, ao contrário, eu vou ter uma PCO2 baixa, porque eu estou hiperventilando meu paciente, e vou ter aumento do pH. Isso em distúrbios respiratórios primários, distúrbios simples. Tá? Quando a gente tem distúrbios associados, aí já entra outras informações. Mas no básico é isso, já dá para você identificar, quando pegar uma gasometria de um paciente, identificar se eu estou com PCO2 adequado ou não. E se eu não estiver com PCO2 adequado, será que eu estou ventilando meu paciente com volume adequado para ele, com volume corrente adequado para ele? Aí você rever sua conduta, e aí, corrigindo a origem do problema, o distúrbio se corrige. Tudo bem? Distúrbios metabólicos primários ou não respiratórios. É o termo que eu falei para vocês. Né? Metabólicos ou não respiratórios. Acidose metabólica. O que acontece? O bicarbonato está diminuído, reduzido. Tamponamento de ácidos fixos pelo bicarbonato. O que acontece? Como eu mostrei para vocês lá naquele tamponamento isohídrico de ácidos fixos. Entendeu? Eu tenho muitos ácidos fixos circulantes. Aí o corpo usa o bicarbonato como um sistema tampão. Aí eu uso muito bicarbonato para tentar tamponar esses ácidos fixos. O bicarbonato diminui. Tudo bem. Acontece também em situações como a diarreia. Por que acontece em situações como a diarreia? Tá? A gente perde base pelo sistema digestivo inferior. Então a gente acaba diminuindo a concentração de CO2 no corpo, de bicarbonato no corpo. E acontece redução do pH. Sempre que for acidose, sempre vai haver redução do pH. E sempre que for alcalose, eu sempre vou ter aumento do pH. O que vai acontecer na alcalose metabólica? Bicarbonato aumentado. Acontece quando a gente faz ingestão de bicarbonato de sódio e ingestão de antiácidos. Tá? Você está com queimação no estômago, você toma aquele velho antiácido, o que vai acontecer? É como se fosse um sistema tampão. Diminuir a concentração de ácidos e eu vou aumentar a concentração de bases, tá? Nos vômitos, porque o interior do estômago ele é repleto de ácido gástrico, né? Então o que acontece? Quando eu vomito, eu perco ácido e eu vou aumentar a concentração de base. Beleza? Alcalose metabólica aumenta o pH. Tá? Isso aqui é um resumo de tudo que eu falei para vocês. pH, quando eu tenho um pH normal de 7,35 e 45. Ácido, acidemia, abaixo de 7,35. Alcalemia ou alcalose, acima de 7,45. PCO2, estado ventilatório normal, de 35 a 45. Acidose respiratória, quando eu estou retendo CO2, um PCO2 acima de 45. E alcalose respiratória, um PCO2 abaixo de 35. Tudo bem? E o bicarbonato, estado metabólico normal de 22 a 26, acidose metabólica, bicarbonato abaixo de 22 e alcalose metabólica, bicarbonato acima de 26. Tudo bem? Aí aqui aqui a gente tem os distúrbios, alteração primária, e aqui eu tenho a resposta compensatória. O que é a resposta compensatória? Foi o que eu falei para vocês ainda há pouco. Quando o corpo detecta uma alteração, ele tende a fazer outra alteração na tentativa de compensar a alteração anterior. Tudo bem? Então o que acontece? Quando eu tenho uma acidose respiratória, o bicarbonato está normal, o PCO2 está aumentado, o pH diminui. Certo? Aí o que o corpo vai fazer? Vai aumentar o bicarbonato, com o PCO2 aumentado, né? O PCO2 está aumentado aqui, ele segue aumentado e o corpo, antes que estava com o bicarbonato normal, ele aumenta o bicarbonato e o pH fica normal. Tá? Essa é a tentativa do organismo de fazer as compensações para deixar sempre o pH na faixa de normalidade. Tudo bem? Alcalose respiratória, o PCO2 está baixo, bicarbonato normal, pH sobe. Tá? Aí o corpo vai fazer o quê? Diminui a concentração de bicarbonato porque o PCO2 está baixo, o pH normaliza. Tudo bem? Acidose metabólica, o bicarbonato está baixo, o PCO2 está normal, pH baixo. O que vai acontecer? O bicarbonato segue baixo, o organismo vai fazer o quê? Diminuir o CO2, o pH normaliza. Tudo bem? Alcalose metabólica.
O bicarbonato está aumentado, o CO2 está normal. O pH sobe. O bicarbonato segue aumentado, o corpo aumenta o CO2 e o pH diminui. Ou o pH normaliza. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma acidose respiratória, né, o corpo vai fazer uma alcalose metabólica. Tudo bem? Quando eu tenho uma alcalose respiratória, o corpo vai fazer uma acidose metabólica. Tudo bem? Quando eu tenho uma acidose metabólica, o corpo vai fazer uma alcalose respiratória. E quando eu tenho uma alcalose metabólica, o corpo vai fazer uma acidose respiratória. Entendeu? Tudo na intenção de normalizar o pH. Aí tu pergunta, Júnior, na terapia intensiva normalmente vocês deixam isso livre? Para o organismo mesmo se compensar? Não, depende do caso. Por exemplo, quando a gente pega uma acidose metabólica, o que isso quer dizer? Que o bicarbonato está baixo. Então o que eu vou precisar fazer? Diminuir o CO2. Aí existem fórmulas que a gente vai aprender daqui a pouco para a gente descobrir que PCO2 é ideal para compensar esse bicarbonato para o pH se normalizar. Tudo bem? As respostas compensatórias. A média de eliminação de CO2 pode ser mudada em qualquer direção por alterações apropriadas da ventilação alveolar. Foi como eu disse para vocês. Se eu detecto uma alteração metabólica, eu tenho como fazer alteração de CO2 através da ventilação, né, pelo volume minuto, ou por volume corrente, e por frequência respiratória, tá? Mas aí, isso aqui são duas informações que a gente precisa ter em mente. E por ventilação, para poupar hidrogênio, não é tão eficiente como a hiperventilação para a eliminação de CO2. Então, o que ele quer dizer? Que quando eu tenho uma alcalose metabólica, eu não vou conseguir reter CO2 para fazer acidose respiratória para compensar. É mais difícil. Mas, quando eu tenho uma acidose metabólica, eu consigo hiperventilar o paciente e eliminar o CO2 para fazer uma alcalose respiratória, para combater a acidose. Entendeu? Eu sei que é confuso esses termos acidose, alcalose, mas à medida do possível que vocês forem revisando os assuntos, vocês vão conseguir detectar mais facilmente, tá? Sabe o porquê que isso acontece? Porque existe um mecanismo natural para a defesa contra estados acidóticos. O que isso quer dizer? Que o corpo, o organismo sabe que um estado acidótico ele é mais perigoso do que um estado de alcalose. Tá? Então, quando o corpo detecta uma alteração de pH para acidose, ele age muito mais rápido do que quando ele detecta uma alteração para alcalose. Tudo bem? Até porque a gente viu lá na curva de dissociação da hemoglobina que o pH tendendo para acidose é mais perigoso. Tá? Então, o que acontece? Quais são as causas de acidose respiratória? Em pulmões, a gente vai dividir sempre em pulmões normais e pulmões anormais. Anormais, entendam-se por patologia, tá? Depressão do sistema nervoso, por exemplo, anestesia, sedativo, analgésicos e narcóticos. Porque se eu deprimo o sistema nervoso, eu vou deprimir o sistema respiratório, o sistema de controle respiratório. Então a frequência respiratória do paciente começa a cair, ele começa a reter CO2. Doenças neuromusculares, Guillain-Barré, poliomielite e miastenia graves, mesma coisa, só que agora eu vou ter um comprometimento muscular. Eu não vou ter musculatura para fazer a bomba respiratória, tá? O que a gente chama de bomba respiratória é a contração muscular que faz alteração pressórica para eu ter uma ventilação, tá? Quando eu tenho TRM, TCE, trauma torácico, distúrbios restritivos graves e distúrbios restritivos graves, obesidade e cifoescoliose. Isso tudo vai gerar um acúmulo de CO2 no organismo, tá? Pulmões anormais, DPOC, obstrução aguda das vias aéreas, fase tardia. Foi como eu falei para vocês, o paciente com DPOC ele vive numa acidose respiratória crônica. Por quê? Porque ele tem destruição do tecido pulmonar e ele não consegue exalar o ar que ele inspira. Ele não consegue exalar o ar que ele inspira. Ele vai começando a ficar hiperinsuflado. Hiperinsuflado, eu vou começar a reter CO2.
Tá? Aí o que que acontece? Quando você detecta um distúrbio, como é que você vai descobrir se o distúrbio está compensado ou não? Não é só no olhômetro, tá? Você vai ter que fazer umas contas para descobrir se o distúrbio está compensado ou não. Por exemplo, tu pegou um paciente com acidose respiratória aguda, mas tu fez a conta do HCO3 esperado. O que significa HCO3 esperado? É o HCO3 que vai compensar essa acidose, tá? Aí tu fez a conta, tudinho, PCO2 dividido, menos 40 dividido por 10 mais 24. Aí tu fez a conta e o bicarbonato que apareceu aqui é o mesmo que apareceu na gasometria. Então o que isso quer dizer? Que eu tenho uma acidose respiratória aguda compensada. Como é que eu vou determinar se ela é aguda ou se ela é crônica? Lembra daquele gráfico das bolas que eu falei para vocês? Então, se eu tenho uma alteração somente respiratória e o meu bicarbonato está normal, então um distúrbio agudo começou a acontecer agora. Se eu já tenho comprometimento do bicarbonato, então é porque eu tenho um distúrbio crônico de muitos dias. Tá? A mesma coisa na acidose respiratória crônica. Faz a conta, se for igual é porque está compensado. Na alcalose respiratória, em pulmões normais, o que acontece? Ansiedade, o paciente ansioso, ele começa a aumentar a frequência respiratória, ele aumenta a frequência respiratória, ele diminui a concentração de CO2, tá? Hiperventila. Febre, drogas estimulantes, lesão do sistema nervoso, dor, sepse, hipobarismo, que são em altas altitudes. E em pulmões anormais, como são as causadoras de hipoxemia, asma, pneumonia, edema agudo de pulmão e doença vascular pulmonar. Todas as condições que aumentem a frequência respiratória. Tá? Outra causa comum, hiperventilação iatrogênica, foi o que eu falei para vocês. Vocês precisam saber qual o volume corrente ideal para aquele peso, para aquela altura, para poder saber se está ventilando certo ou não. Tá? Quando a gente tem uma alcalose respiratória, vai ser a mesma coisa. Se eu quero descobrir se é agudo ou crônico, eu vou ver o bicarbonato e o excesso de base. Tá? E aí a gente faz a conta. Se o bicarbonato que eu descobrir for o bicarbonato que está na gasometria, eu digo que é uma alcalose respiratória compensada. Tá? Se não, eu preciso procurar compensar. Acidose metabólica, quais são as causas? Acidose lática, cetoacidose, insuficiência renal, pressão de ácido sulfúrico, tá? Ingestão de ácidos, intoxicação salicílica, metanol, etilenoglicol, diarreia, fissura pancreática, falha na reabsorção do carbonato, ingestão de cloreto de amônio e hiperventilação intravenosa. Aí o que acontece? Quando você pega uma gasometria e você tem uma acidose metabólica, o que vai acontecer? Você, como fisioterapeuta, não pode administrar medicação e nem orientar ninguém a administrar. Isso já é sabido de todo mundo, né? Mas aí, quando você pega uma gasometria, que você vê que o pH está muito baixo, o CO2 já está na faixa de compensação que você fez a conta lá. Aí tu diz, pô, não tem mais nada o que fazer, o bicarbonato está de, sei lá, de 10. Aí qual é a opção? A equipe médica tem que repor o bicarbonato, tá? Existe uma convenção que diz, só administra o bicarbonato se o pH estiver abaixo de 7,2 e o bicarbonato estiver abaixo de 8. Tudo bem? Aí sim repõe o bicarbonato. Beleza? Aí essa aqui a gente tem que fazer a conta, tá? Por exemplo, tu pegou uma acidose metabólica, mas aí tu não vai dizer assim, mas não é problema meu, eu não trabalho com coisa metabólica, com coisa respiratória. Não, tem sim. Porque tu vai achar o PCO2, aí tu encontrando esse PCO2 que vai compensar, tu vai ter que trabalhar a ventilação do paciente para ele chegar nesse PCO2. Certo? Aí você descobre que o PCO2, para compensar esse bicarbonato, ou para compensar essa acidose metabólica, é de 35. Tá? Aí você vê na gás, o PCO2 está de 45. Tu vai ter que trabalhar toda a ventilação do paciente para que ele reduza esse PCO2 de 45 para 35. Tá? Mais na frente a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Tá? E aí algumas pessoas dizem assim, mas você está tratando o efeito, não está tratando a causa. Mas mesmo assim, o nosso objetivo maior
é deixar o pH numa faixa de normalidade para que não haja distúrbio de ligação de oxigênio com hemoglobina, tá? Esse é o nosso objetivo maior. Tá? Então a gente faz a conta aqui, 1,5 vezes carbonato mais 8 mais ou menos 2. Tá? Aí que a gente vai descobrir qual o PCO2 que a gente precisa trabalhar. Aí que a gente tem a alcalose metabólica. Quais são as causas de alcalose metabólica? Perda de hidrogênio ou retenção de bicarbonato. Perda de hidrogênio, vômitos, aspiração nasogástrica, diuréticos, hipocloremia, hipocalemia e hipovolemia. E retenção de carbonato, infusão e ingestão de bicarbonatos e outras bases. Tá? Os famosos antiácidos. A alcalose metabólica é o distúrbio mais comum em pacientes agudamente doentes, tá? Sendo provavelmente o distúrbio ácido básico mais difícil de ser tratado por envolver desequilíbrios hidroeletrolíticos. Tá? Aí aqui a gente tem a fórmula para encontrar o PCO2 para compensar a alcalose metabólica, tá? Da mesma forma, só que aqui vai ser o contrário, a gente vai precisar fazer um pouquinho de acidose para compensar essa alcalose. Tá? Tende a ser o contrário, em vez de baixar o CO2, a gente vai tender a aumentar o CO2. Porque a gente está com alcalose, a gente vai precisar fazer uma acidose. Tudo bem? Como é que eu vou fazer isso? Para a gente fazer uma alteração no PCO2, a gente tem que fazer uma alteração no volume minuto. O que é o volume minuto? O volume minuto é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, você alterando volume corrente ou frequência respiratória, você acaba alterando o volume minuto, que aí as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica dizem que o objetivo maior hoje em dia é o volume minuto, para fazer a alteração do pH. Tudo bem? Então, por exemplo, você está com uma acidose metabólica e você quer transformar o PCO2 de 45 para 35. Então, vem bem aqui na fórmula, ó. Vou alterar o volume. PCO2 conhecido, 45, né? Volume conhecido, digamos que ele esteja fazendo 300. E qual é o PCO2 desejado que eu quero? 35. Tudo bem? Então, sempre que você precisar fazer essa alteração de PCO2, fazer a alteração da ventilação para eu compensar o CO2 para baixo ou para cima, sempre usar essas duas fórmulas. Para a frequência é a mesma coisa. Frequência desejada é o PCO2 conhecido, frequência conhecida e o PCO2 que eu quero. Tudo bem, gente? Então, para eu fazer a alteração de CO2 para o CO2 compensar um distúrbio metabólico, eu preciso fazer a alteração do volume minuto, através da alteração de volume corrente e frequência respiratória. Tudo bem? Bom, gente, no mais era isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa primeira aula. Espero que venham muitas outras, viu? Obrigado. Fiquem bem.